Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o psicólogo Elcio Pini e esse aqui é o meu canal, onde a gente sabe que toda semana tem um pouquinho de psicologia para debater, para a gente conversar. Não sei se todos sabem, eu também tenho um blog pessoal que eu escrevo já há mais de 10 anos, né? Assuntos aleatórios, nem sempre ligados à psicologia, assuntos sobre atualidades, enfim, sobre várias coisas. E há alguns anos atrás, acredito que há uns 10 anos atrás mais ou menos, eu escrevi um texto chamado A Mentira e a Vergonha. E eu falei já por aqui sobre a mentira. E é um assunto que teve bastante movimento, né? É um dos vídeos que foram mais curtidos, mais assistidos. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre a mentira novamente e fazer um link sobre como a vergonha trabalha, né? A nossa mente trabalha com a vergonha quando a gente mente. Então, primeiro eu vou falar sobre as mentiras e no final a gente fala um pouco sobre a vergonha. Mentir nunca é bom, nunca faz bem, principalmente para aquela pessoa que ouve a mentira. E essa pessoa, obviamente, fica ainda pior quando descobre a mentira. Mas por que existe a mentira, né? Por que a mentira foi inventada? E em quais situações ela se aplica? Bom, como eu falei naquele vídeo que eu gravei há algum tempo, que chama Mentiras Inofensivas e Verdades Necessárias, tem algumas mentiras que não fazem lá muita diferença na vida de ninguém. E é necessário falar que eu não defendo a mentira em nenhum tipo de situação, nenhum tipo de momento. Mas existem situações em que a mentira não faz diferença e que até às vezes é necessário mentir por algumas circunstâncias. Então, aqui, primeiro avisar que por comodidade eu vou usar normalmente o tempo masculino, né, para falar, usar sempre ele ou o homem, enfim, vou usar sempre o termo masculino para facilitar, mas a mentira é inerente a qualquer pessoa, é obviamente comum a todos. Então, primeiro vamos falar da mentira para fuga profissional. São mentiras que existem para fazer com que o funcionário quer viajar, quer passar o dia na praia, quer sair com a namorada, ir jogar bola ou qualquer outra coisa assim, e arruma um atestado, mata um parente, cria uma doença e aí vai faltar na empresa tentando se safar das punições pela falta. Ele vai prejudicar principalmente a empresa, vai prejudicar seus colegas de trabalho, acaba prejudicando também a si mesmo, porque quando ele voltar vai ter uma carga maior de trabalho, e quando isso começa a ser frequente, ele pode prejudicar a si mesmo de uma outra forma, fazendo com que a empresa perceba que ele não é tão necessário assim, que ele não é tão importante assim, e que ele pode até ser substituído ou simplesmente ser cortado e não precisa colocar ninguém no lugar dele. Também a gente tem as mentiras adolescentes, né? Vamos chamar assim. Por exemplo, um adolescente mente para os pais que está indo para a escola, ou que está indo para um laboratório, que está indo para o museu, para namorar. Então, ele vai contar para os pais essas histórias, porque ele sabe que o pai ou a mãe vão achar que é mais irresponsável ele fazer isso, que ele vai perder matéria, que ele vai se prejudicar na escola, enfim, várias coisas desse tipo. Também pode acontecer no trabalho, desse adolescente já fazer um estágio ou ter sido contratado logo depois que saiu da escola, mas ainda muito novo, com 16 anos para trabalhar, e resolve tentar enganar o chefe, o superior, para dar uma fugidinha com a namorada, com uma ficante, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Essas mentiras elas vão ser prejudiciais apenas para quem conta, né? Ou seja, apenas para o próprio aluno ou para o próprio funcionário. Mas, quando os pais ou o superior descobre essa mentira, aí já vai ter uma sensação diferente. Os pais vão ter uma sensação de tristeza, um ar de impotência, eles vão perceber que estão perdendo o controle dos filhos e vão perder confiança. Assim como em um estágio ou um trabalho novo, o superior imediato. Existem mentiras mais graves, né? Por exemplo, as mentiras usadas para traição, contadas pelo marido, pelo namorado ou noivo para enganar a sua parceira. Inventam reuniões de trabalho, visita a parentes, plantões de hospitais, um drink inofensivo com os amigos, para fugir com outra pessoa
e passar uma noite, passar algumas horas, o que ele chama de um casinho sem importância. Ou até mesmo para se vingar, né? Uma vingança besta de uma raiva que a parceira fez ele passar, ou então que essa parceira impede ele de se divertir, de fazer as coisas que ele gosta, ele vai lá e dá um jeito de sair com outra pessoa apenas para mostrar que pode, para se vingar, mesmo sabendo do risco que isso pode envolver. Nesses casos, quando há arrependimento e culpa, pode afetar pouco a vida dos dois, desde que a parceira não saiba e que, claro, por causa desse arrependimento e dessa culpa, isso não vai acontecer de novo. Agora, se a pessoa traída souber, ficar sabendo, descobrir, vai arruinar a vida do casal. Por mais que eles tentem continuar e por mais que eles deem a volta por cima, sempre vai ficar aquela pontinha de desconfiança que nunca vai sumir completamente. Temos ainda as mentiras pelo benefício, seja benefício financeiro, profissional ou até mesmo para conseguir uma colinha na escola. Aquelas mentiras que são contadas para obter vantagens, extrair o que é possível da namorada, da amiga, de um colega de trabalho durante um tempo determinado para manter uma fonte de benefícios aberta. É a mentira da ilusão, criada por aquele que conta para aquela que acredita e que vai continuar mantendo proximidade porque quer acreditar naquilo. Esse tipo de mentira algumas vezes traz arrependimento para quem aplica, mas muito mais nas comédias românticas e quase nunca na vida real. Para quem descobre, fica a lição. Mas se a chantagem emocional não foi das mais pesadas ou duradouras, aquela pessoa vai se recuperar dessa mentira, exceto aquelas pessoas que realmente querem continuar sendo enganadas, e nesse caso vai acontecer tudo de novo. Existem as mentiras bobas, daquele vídeo que a gente conversou. Aquelas que são contadas apenas para dar segurança a quem fala e não causar desconforto em quem ouve. Normalmente são situações em que a pessoa que conta sente medo de falar a verdade, pois acha que quem vai ouvir não vai acreditar no que aconteceu e vai ficar aquela falta de confiança. Podemos chamar também de omissões, né, disfarçadas de mentiras, que se não são descobertas não vão fazer diferença nenhuma. Então pode ter um namorado que realmente vai para um happy hour, mas não vai falar para a namorada porque ela vai ficar no ouvido dele enchendo o saco e vai falar que não acredita que ele estava lá. Ou então a esposa que realmente vai no shopping para dar uma volta, passear, espairecer, mas vai falar para o marido que está em casa porque senão ele vai ficar enchendo o saco dela dizendo que ela vai gastar dinheiro à toa. Então, no final das contas, isso não atrapalha a vida de ninguém. E aquelas mentiras de pescador, né? Que são aquelas mentiras que as pessoas contam para fazer com que as outras pessoas o vejam como uma pessoa mais importante, uma pessoa que vai ter grandes feitos. Então, quando o camarada inventa algo que é muito bom e que ele gostaria de ter feito, mas na verdade não fez. E aí usa essas inverdades para tentar impressionar meninas, possíveis chefes, se igualar a amigos melhores sucedidos que ele e coisas assim. E por fim, como eu disse lá no começo, as chamadas mentiras da vergonha. Essas são as mais difíceis, pois elas não são contadas tanto para as outras pessoas, mas para si mesmos, né? Então essas são aquelas que a pessoa mente por ter vergonha do que fez, por saberem que o que fez foi errado, saber que não trouxe benefício nenhum nem para si mesmo, mas mesmo assim elas vão continuar acontecendo. Então, aqueles casos de traição que a gente falou vão aparecer aqui, só que não aquele arrependimento ou aquele sentimento de culpa. Vai ser uma traição constante e normalmente entre pessoas comprometidas com outros ou com pelo menos uma pessoa comprometida com outra. E aí, nesse caso, ela tem vergonha do que está fazendo, porque sabe que não é certo e sabe que não gostaria que fizessem aquilo com ela. E aí essa pessoa entra em confusão com aquele sentimento de vergonha, com aquela sensação de não poder contar isso para absolutamente ninguém, porque sabe que vai ser julgada e porque sabe que julgaria também. São casos também como fraudes no trabalho, que sabe que você está prejudicando um colega, que está prejudicando a si mesmo e que você não pode falar isso para ninguém, se sente extremamente mal, tem vergonha do que fez e não consegue sair disso. Essas atitudes, essas mentiras, as mentiras da vergonha, são muito difíceis também, porque
é uma coisa muito maluca. Você sabe que vai passar mal com isso, você sabe que isso te faz mal, você sabe que vai sentir vergonha por estar fazendo, mas essas são as mentiras que mais se repetem. A pessoa que trai, a pessoa que mente no trabalho, ela sabe que vai fazer isso de novo, e sim, vai acontecer de novo. Então, pessoal, é muito importante tentar limitar, tentar fazer com que as coisas sejam mais reais possíveis, fugir dessa vergonha, e para fugir da vergonha é só não entrar na mentira. Muito obrigado por estarem aqui comigo. Espero todos vocês na semana que vem. Espero que tenham gostado, que deixem seu like, compartilhem com outras pessoas, para a gente continuar crescendo devagarinho aqui no canal. Forte abraço e até semana que vem.